Olá, bem-vindo ao Linha de Frente, ao conteúdo de política do Grupo Aratu, conversando com os personagens importantes desse segmento que define o rumo das nossas vidas. Estamos num ano eleitoral e num ano como esse, o Linha de Frente costuma ter grandes entrevistas e debates acalorados. É o que provavelmente a gente vai ter aqui hoje conversando com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado estadual Adolfo Menezes, do PSD. Sempre é muito bom receber o senhor aqui, porque o senhor analisa a política de uma maneira que a população entende. Seja bem-vindo, presidente. Eu que agradeço, um bom dia a todos os telespectadores da Aratu, programa Linha de Frente. É um prazer, Paulo, mais uma vez aqui estar na Aratu, batendo papo. Eu tenho muito assunto para conversar com o senhor. Eu quero saber se o senhor está de malas prontas da Assembleia para assumir uma vaga no Tribunal de Contas. Eu soube disso nos bastidores. Aguarda aí, não responda agora não. O povo está preocupado, querendo saber se Adolfo Menezes vai ser conselheiro do Tribunal de Contas. Mas antes, a gente está acompanhando desdobramentos de uma CPI que aconteceu no âmbito da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. CPI apurando lá a compra de respiradores pelo consórcio do Nordeste. A pergunta é se cabe a uma Assembleia Legislativa instaurar uma CPI como essa, ou se é do âmbito da Câmara dos Deputados. Porque o pessoal está perguntando, por que a Assembleia Legislativa da Bahia não faz uma CPI semelhante? O senhor concorda com isso? Olha, é claro que a oposição tem todo o direito de querer abrir uma CPI, é um instrumento que é permitido pela Casa Legislativa, claro, todas elas, mas nós estamos a menos de 6 meses das eleições. E é claro que no ano eleitoral os anos se acirram mais e um querendo desgastar o seu oponente. E eu estava em São Paulo, soube através da imprensa, eu cheguei terça-feira, né, anteontem, através da imprensa, o líder Sandro Reis me ligou que tinha protocolado com 21 assinaturas o pedido da abertura da CPI. Eu não posso responder completamente ainda, porque ainda vou dar um encaminhamento natural, que é para a Procuradoria Jurídica da Assembleia, para ver se existe um fato ou não. O que eu tenho conhecimento, a princípio, que quando houve esse escândalo lamentável, em plena pandemia, na compra dos respiradores, o governador Rui Costa, que eu confio plenamente, é um homem admirável, as pessoas podem até discordar, nós estamos numa democracia, é natural, mas nunca teve um governador na história da Bahia, o primeiro estado do Brasil, aqui foi fundado o nosso país, nunca teve um governador como o governador Rui Costa, com todo o respeito ao governador Jacques Wagner e aos outros governadores. Você pode ver que a Bahia, mesmo contra o presidente Bolsonaro, que não faz absolutamente nada, não fez nesses 3 anos e meio quase do seu mandato pela Bahia, retalia a Bahia. E esses anos todos, a Bahia tem sido o estado que mais investe, mais investimentos levou para a população, através da saúde, da educação, da infraestrutura. Claro que nós temos problemas em todas essas áreas. Mas para você ter ideia, só hospitais, foram construídos 20 hospitais, 20 e tantas policlínicas, milhares de quilômetros de rodovias, mais de 3 bilhões só o ano passado em construção de novas escolas. Então, está aí os dados, o que eu estou falando, qualquer uma pessoa pode pesquisar. A Bahia, nesses anos, só tem perdido para São Paulo, que tem um orçamento de quase 300 bilhões, enquanto a Bahia são 52 bilhões para esse ano de 2022. Então, o que eu quero dizer é que eu confio plenamente nesse governo. Ninguém ouve falar de empreiteiro estar dando propina, como acontecia no passado, para ganhar obra. Você não vê falar. Claro que num governo do tamanho da Bahia, acontece falhas. E essa foi uma falha, mas tenho certeza absoluta que não partiu do governador. Até porque o governador determinou, a própria polícia da Bahia, a Polícia Civil, que prendesse os malandros da época que mereciam estar na cadeia. E quem mandou soltar, o Ministério Público pede e a Justiça, na época, soltou. Então, hoje,
Esse problema está no STJ. Então, se entendeu a Justiça da Bahia, que é um crime federal, até porque era verba federal, eu acredito, a princípio, claro, os nossos advogados é quem vão dar o parecer, que se trata, como está em Brasília, não por ação do governador, pelo contrário, o governador, por ele, esses indivíduos estavam presos. Claro que ele não é a justiça, mas pela Justiça da Bahia, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, através de um membro, que soltou os indivíduos e esse problema está no STJ. Então, portanto, a princípio, não sou advogado, por isso tenho de ouvir a nossa Procuradoria Jurídica, trata-se de um crime federal. Então, acredito que não vai ser competência da Assembleia abrir uma CPI. O deputado líder da minoria, Sandro Regis, que diz ter regimentado 21 assinaturas, ou seja, um terço da casa. Já daria com esse um terço? É o mínimo necessário para pedir a abertura da CPI. Eu vi o senhor comentando sobre o presidente Bolsonaro agora. Eu estive lá há 2 semanas no Palácio do Planalto, pude entrevistar o presidente e entre a equipe do presidente Bolsonaro, eu posso falar, porque isso é público, há uma confiança muito grande na possibilidade de reeleição do presidente Bolsonaro. Eles estão planejando a campanha para os próximos meses, vendo uma possibilidade de reeleição. Uma reeleição de Bolsonaro mexe com a Bahia, com o senhor particularmente? O senhor acha possível uma reeleição do presidente Bolsonaro? Olha, graças a Deus, claro, eu posso me sentir, ou nós podemos nos sentir privilegiados. Se você fizer uma análise, os quase 220 milhões de habitantes do Brasil, onde mais de 90% hoje passa necessidades. Eu vi uma reportagem ontem que um bujão está correspondendo a 10% de um salário mínimo. Imagine, só um bujão, 10% de um salário mínimo, onde a maioria da força trabalhadora ganha, e muitos milhões, mais de 30 milhões, não ganham nem um salário mínimo. Para que você tenha ideia, só aqui nós temos na Bahia mais ou menos 800 mil alunos na rede pública estadual. Desses, 400 mil a família não tem, por pessoa, R$ 90 para passar por mês. Daí o governador criou vários programas para tentar, durante a pandemia, ajudar. Então nós estamos vendo aí, coisa que a gente já tinha esquecido, uma inflação de 13%. Então o presidente Bolsonaro aí com a sua turma, criou o Auxílio Brasil, né, que é uma forma de comprar voto indireto. Claro que é necessário, até porque, sem demagogia, eu acho uma estupidez um país rico como o nosso, com tantas riquezas, milhões de irmãos nossos e irmãs, não ter dinheiro para botar 1 quilo de feijão na mesa. É um absurdo. E dinheiro tem no país. E a culpa, Pablo, eu posso dizer, é dos políticos, sim. A culpa é exclusiva dos políticos, porque é o Congresso Nacional, claro que as assembleias, não estou querendo aqui tirar a nossa culpa, claro, nós também somos políticos, mas é o Congresso Nacional que faz as leis ou muda as leis dos países. Você vê que nós temos lá proposta de reforma administrativa, de reforma tributária e por causa da política, cada um, claro, em todos os setores tem exceção, mas a maioria só pensa no interesse próprio e o povo que se lixe, essa é a verdade. Nós estamos vendo lá o Centrão, não deu uma palavra, só interessado nos bilhões do Bolsonaro, do orçamento secreto, infelizmente o povo não sabe. Você vê com esse escândalo mundial que está acontecendo no país, aí você me pergunta, que escândalo mundial? Um presidente da República não obedecer ou não querer obedecer à Suprema Corte do país. Então isso aqui é uma república de banana, eu não sei como é que vai ficar, porque nós estamos vendo o presidente da República, o Supremo, a Corte Suprema, o órgão máximo da Justiça, tomar uma decisão e o presidente da República está menosprezando, gozando. Você viu? Com aquele marginal, ele é deputado, a democracia permite, para mim não passa de um marginal, miliciano. O senhor está falando sobre Daniel Silveira. Daniel Silveira, que é o que está saindo. Veja, com tantos problemas que esse país tem, o Ibope
as matérias das televisões daquele rapaz, um miliciano, e veja o presidente da República com tantos problemas que o nosso país tem, com mais de 30 milhões de desempregados, desalentados, que nem emprego estão procurando mais, ele fazer um evento para comemorar o descumprimento da justiça. E agora bem, o Daniel Silveira está em 5 comissões, inclusive na Comissão de Constituição e um cara Justiça. condenado pelo órgão supremo da Justiça, que é o Supremo Tribunal, nomeado para a Comissão de Constituição e Justiça. Olha a situação que eu nunca vi. Há muitos anos eu faço política, eu me entendo como gente, como se diz popularmente. Eu nunca vi uma situação e as pessoas não estão se dando conta, na encruzilhada, que esse país, através desse presidente maluco, respeito aqueles que o defendem, não entendo por quê. Infelizmente, os que o defendem são pessoas, na maioria, de nível superior, não consigo entender. É claro que ninguém é obrigado a votar no PT, mas você tem vários candidatos. Você tinha na outra eleição o Alckmin, que foi 4 vezes governador de São Paulo. Ele não é à toa que ele foi 4 vezes governador. Você tem o Ciro Gomes, você tem o Dória, você tem o Eduardo Leite. Então, eu não entendo defender um presidente como ele. É claro que nós estamos dando democracia, tem de respeitar, mas todo mundo vai pagar. O cara que defende a ditadura. Quais os países que têm ditadura no mundo, Pablo? Nós temos a Coreia do Norte, onde as pessoas morrem de fome, porque ninguém sabe, porque não pode, não tem imprensa livre. Nós temos a Venezuela, que o cara pegou um dos países mais ricos do mundo, o maior produtor, um dos 3 maiores produtores de petróleo do mundo, e as pessoas passando fome, não tem papel higiênico. Tanto é que milhões vieram para o Brasil, milhões estão aí na Colômbia, pelo mundo. E o presidente Bolsonaro defendendo a ditadura, o fechamento das instituições, que, claro, têm que ser aperfeiçoadas, né? Mas defendendo a ditadura e pessoa de nível superior, eu não consigo entender. Agora me desculpa eu concluir. Então, o que é que o presidente Bolsonaro diz? É liberdade. Então, eu sou deputado. Então, nós temos, vamos dizer, a nossa palavra é inviolável, é livre. É o que ele defende, liberdade. Agora, eu te faço uma pergunta. O que é que o miliciano, hoje deputado, vergonhosamente, o Daniel falou? Com o ministro do Supremo. Vamos pegar esse cara, vamos dar uma surra no meio da rua. Pegar pelo colarinho, cabeça de ovo. Ele é filho disso, é filho daquilo, a mulher dele é isso, é aquilo, que não cabe aqui. Eu repetir palavras de baixo calão. Isso é liberdade? Eu faço uma pergunta. Eu sou deputado, então eu posso falar o que eu quiser. Aí eu ligo para o comandante do Exército, um general do Exército, ministro da Defesa, o comandante da Marinha, ou da Aeronáutica. Aí eu digo, olha, o comandante é isso, a mulher dele é isso, o quê? Isso é liberdade? Eles iriam gostar? Ia ficar por isso mesmo? E o presidente da República fazer uma festa ontem no Palácio do Planalto para celebrar, né, festejando o descumprimento. É triste a situação do país, que as pessoas, a maioria da população, não entende porque está passando necessidade, está cuidando de tentar botar um prato de comida na mesa. Mas as pessoas mais esclarecidas, infelizmente, ainda defendem um presidente que envergonha o nosso país. Não é à toa que todos os índices do nosso país estão indo lá para baixo e ninguém se dá conta disso. Ouça, e que nunca teve, ouça o que eu estou te falando, nunca teve na história desse país a esculhambação que está tendo na política através do presidente Bolsonaro, agora através do Centrão. Preocupado. São bilhões liberados, e as pessoas não sabem disso. E é por isso que o Centrão ficou... Você ouviu alguém do Centrão se manifestar, dizer que ele estava errado? Não, não disseram, porque com medo dele cortar as verbas. Você vê que o escândalo é tão grande que há poucos dias, uma ministra do Supremo, salvo engano, a Rosa Weber, mandou parar com a liberação desses bilhões e mandou pedir a lista das cidades e quais os deputados responsáveis por aquelas emendas. E a Câmara Federal simplesmente disse que não tinha. Imagine, na época dos computadores, que não tinha como mandar porque não tinha os dados. Essa é a situação. Depois, eles entraram com recurso, o Supremo liberou e deu um prazo para que eles enviassem a lista dos beneficiados, vamos dizer, os deputados responsáveis por aquelas emendas. Até agora pediram mais tempo, porque
Os computadores não deram... Então, Talvez Pablo, só chegue depois da eleição. Eu estou ou nunca vai ou chegar. nunca Infelizmente, é a situação... Ou seja, eu quero deixar claro aqui, eu não estou defendendo nenhum lado, nem outro. Eu estou dando a minha opinião, que quem está na política, quem está lendo, quem está vendo, e está vendo que a situação do país, lamentavelmente, é essa preocupante. Eu estou preocupado agora, conversando com o deputado Adolfo Menezes, que é um homem experiente na política, é um homem que preside um poder no estado da Bahia. Eu ouço algumas pessoas falando assim, Pablo, se o presidente não começa a cumprir o que o Supremo, o que o Judiciário faz, manda, determina, o presidente dá um indulto, uma graça, e o Judiciário agora está discutindo se esse indulto, se essa graça vale ou não vale. Isso chega num limite de uma ruptura em que a gente não sabe de quem vai ser a decisão final. Aí eu estou perguntando agora para o chefe do Poder Legislativo da Bahia. Qual é o limite disso? Tem um ponto que a gente vai dizer, não, pera, quem é que vai determinar? Quem é que vai dizer, não, peraí, você está errado, você está certo, você está certo, você está errado. Quem é que vai ser responsável por dar um basta nessa tensão, nessa corda esticada entre o Judiciário e o Executivo? Em qualquer país civilizado, a não ser em um país tribal, em qualquer país civilizado, a última palavra é da Suprema Corte. Qualquer país civilizado do mundo. Em um país tribal, na Coreia do Norte, onde não tem imprensa livre, a última palavra é do Kim Jong-un, que manda matar, fica por isso mesmo, ou passando fome, fica por isso mesmo, porque ninguém sabe o que está acontecendo. Veja que lá na Rússia agora, a ditadura do Putin, isso que eu estou dizendo está na imprensa, eu não estou inventando, eu só estou falando aqui o que está aí na imprensa. Que alguém que está me ouvindo possa achar que eu estou exagerando. Repito, não estou aqui defendendo lado A ou lado B. Eu estou falando como cidadão, antes de ser presidente da Assembleia, eu sou um cidadão brasileiro. Então, o que eu estou dizendo está aí na imprensa para quem quiser pesquisar. O Putin fez o que agora? Como ele tem, todo mundo tem medo dele, porque ele usa a força e mata, é um novo Stalin. O que é que ele faz? O cidadão russo que falar que a Rússia está invadindo a Ucrânia ou invadiu, 15 anos de cadeia. Aí na imprensa. Então, em qualquer democracia do mundo, em qualquer país civilizado, a última palavra é da Corte Suprema, é do Supremo Tribunal Federal, porque é o órgão máximo da justiça. O que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer? O Supremo vai tomar a decisão, porque é permitido, eu não sou advogado, mas entendo um pouco, é permitido a um presidente da República conceder um indulto. Mas na história do país, os indultos são conseguidos na época do Natal, né, para presos, não para certos crimes. Se vocês se recordam, na época do presidente Temer, Michel Temer, ele quis dar um indulto e proibiram de dar. Imagine se a Dilma, quando presidente, que se vocês se recordam, de uma ligação da Dilma para o presidente Lula, e aí o Moro, hoje desmascarado, disse que estava convidando para botar ele como ministro, para ele ficar protegido, para não ir preso. Imagine se a presidenta Dilma, que tinha o mesmo instrumento, desse o indulto ao presidente Lula, o que é que ia acontecer no país? Deu para entender? Era guerra civil. Então, o que é que pode acontecer agora? Se o Supremo vai decidir alguma coisa, e eu acredito que eles vão anular, porque todos os constitucionalistas dizem que o Bolsonaro ele não poderia dar esse tipo de indulto. Ele fugiu à competência pelo tipo de crime. Então o Supremo vai anular, claro, é o que eu acho. Se ele não obedecer, nós vamos parar. Aí os juízes podem dizer, olha, não solta todos os presos, não vou prender ninguém, porque se não tem lei no país, quem é que vai pagar? Vamos ver onde é que o país vai chegar, no fundo do poço. Pode acontecer uma tragédia nesse país. Claro que através de diálogo, tem homens responsáveis nesse país que vão tentar, ou a altura dessa, estão tentando conversar, porque pode acontecer. Porque se o órgão máximo da justiça decidir e o presidente da República não cumprir, então... Qual o senhor acha que seria o papel do Exército nesse ponto aí? As Forças Armadas são respeitadíssimas, é claro que em todas as instituições você tem pensamentos diferentes. Eu fico muito triste quando eu vi o clube militar, que é composto por ex-oficiais na aposentadoria,
apoiaram a decisão, mas é uma minoria, né? Os homens do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, eles defendem o país. Eu não acredito que a maioria deles defenda, eles podem até não gostar de um partido ou de outro, mas eu não acredito que eles defendam um comportamento estúpido do presidente Bolsonaro, porque isso não é bom para ninguém. É uma desordem completa. Você imagina, se um deputado faz isso com um ministro da Suprema Corte, como eu também sou contra, viu, Pablo? Eu sou contra quando a gente vê manifestações contra o presidente da República, o Bolsonaro. Ei, Bolsonaro, vá tomar... Eu sou contra. É ofensivo ao cargo que ele ocupa. Claro, porque aquilo é um desrespeito. Então está lá um jovem assistindo na televisão. Se fazer aquilo, você pode votar contra, você pode criticar, dizer que ele é um mau administrador, que é um mau político, mas você, de qualquer maneira, ele é o presidente do país. Então, na medida que as pessoas estão em casa, os jovens, nessa desordem que está o país, aluno batendo professor. Professor que tem medo de dar uma nota. Semana passada mesmo, um conhecido nosso no Espírito Santo, um aluno meteu 5 balas na cabeça. Então ele está aí na UTI. A gente vê todo dia, né? A desordem que está o país. Então, na medida que se vê fazer aquilo com o presidente da República, na medida que se vê um deputado fazer o que está fazendo com o ministro do Supremo, e o próprio presidente incentiva, então quem é que vai obedecer a ninguém? Daqui a pouco o cara está saindo na rua, está tomando tapa, porque ninguém vai respeitar mais ninguém, porque a confiança na impunidade. É essa a minha opinião. Repito, eu sou da base do governador Rui Costa, pelo homem que ele é, pelo administrador que ele é, e está aí os resultados na Bahia. É um governador que todos os dias está aí no interior, como está hoje, e até viajar com ele, hoje pela manhã, liberando 50, 70, 80 milhões de obras que beneficiam o povo que está lá, que nenhum governador, conheci vários governadores, nenhum governador fez isso. Você pergunta como ele conseguiu isso? Com seriedade, com um pulso firme, sabendo de tudo que acontece na máquina, ou quase tudo, claro que é gigante, e economizando e com seriedade. Por isso que a Bahia, repito, está aí as estatísticas, para quem duvidar o que eu estou falando, o estado que mais investiu no Brasil, só perdendo para São Paulo, que tem um orçamento 6 vezes maior. Adolfo Menezes é presidente da Assembleia Legislativa e deputado estadual pelo PSD. Acabou de citar o ex-juiz Sérgio Moro, que está numa confusão aí, era candidato a presidente, era do partido Podemos, eu fui até lá na cerimônia de filiação dele em Brasília, depois mudou de partido para a União Brasil e agora, recentemente, saiu uma decisão da ONU colocando ele em suspeição no julgamento de Lula, no julgamento da Lava Jato em relação a Lula. Eu pergunto para o senhor, um homem experiente, será muito impossível a gente ver Sérgio Moro preso, por exemplo? Não, eu acho que não, mas desmoralizado o Brasil já está vendo ele, porque não foi desmoralizado por mim, foi desmoralizado perante o Brasil e o mundo pelas gravações daquela empresa que fez aquelas gravações e mostrou um juiz combinando com o Ministério Público, com os procuradores, que isso não existe em país nenhum do mundo. O juiz julga, né? O juiz é para julgar, não para combinar com o acusador, que são os procuradores, o Ministério Público. Então está aí o resultado. Ninguém quis ele do lado, quis ser presidente, candidato, não foi para lugar nenhum. E aí estou vendo pela imprensa que talvez ele seja, que foi prestar assessoria para uma multinacional que o Tribunal de Contas da União está investigando, que ganhou milhões com as empresas que o próprio Moro acabou que deu um prejuízo absurdo, como a nossa baiana Odebrecht, como a Camargo Corrêa, como a ES, porque em qualquer país do mundo, Pablo, claro que ninguém está livre das garras da justiça desde quando cometa algo errado. Então, em qualquer país sério do mundo, quando os dirigentes, os proprietários da empresa fazem algo errado, prende os donos da empresa, mas não acaba com a empresa. Foi isso que o Sérgio Moro fez. Ele acabou com as empresas, ele devia botar na cadeia se tivesse provas para isso, os proprietários das empresas, não acabar com as empresas, foi o que ele fez, porque aí gerou mais desemprego, né, gerou mais quebradeira, foi isso que ele fez, aí está o resultado hoje.
insignificante perante ao Brasil e, como você disse, até a própria ONU contra ele pelo que ele fez e que está sendo provado cada dia. Não estou aqui defendendo a impunidade de ninguém. Repito mais uma vez, não estou defendendo aqui partido A, partido B. Estou falando hoje aqui como cidadão. E estou falando a respeito do governador Rui Costa, porque vejo, e a estatística, e tudo que eu estou falando aqui, quem duvidar, basta pesquisar os números da Bahia nesses últimos anos. Eu acompanho o trabalho do senhor pelas redes sociais, aliás, vários são os políticos, quase todos, que colocam à disposição da população as redes sociais. A do deputado é Depe Adolfo Menezes. É importante a gente acompanhar nossos representantes, legisladores inclusive, e vejo que o senhor tem muito acesso, muita viagem, muita inauguração de obra, acompanhando a comitiva do governador no interior do estado. Como está nesse momento a pré-campanha eleitoral? Algumas pesquisas apontam o ex-prefeito de Salvador, Assemineto, muito à frente dos principais concorrentes, que são Jerônimo Rodrigues e João Roma. O que é que o senhor percebe no interior? Essa diferença realmente é muito grande? Olha, você tem que estar na política para entender mais um pouco. É natural que o pré-candidato Jerônimo, ele é conhecido de uma parte da população. Agora, ele nunca exerceu o cargo maior que ele exerceu, foi de secretário por 2 vezes, da SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, que mexe com esses movimentos sociais, da população mais carente, e secretário de Educação, que é uma secretaria problemática, uma secretaria, a maior de todas as secretarias. Mesmo com tudo que o governador tem feito, é claro que as carências são muito grandes. A Bahia é maior do que um país como a França, então são problemas históricos que não se muda de uma hora para outra. Então, é natural, se me colocasse, claro, como candidato ao governador, é natural que eu fosse sair lá embaixo. Mas... O senhor é muito conhecido, mas na Bahia. Um cargo desse estaria longe. Mas é o caso do Jerônimo. Então, se você vê nas pesquisas, tem apenas 1 mês que o Jerônimo foi lançado. Quando coloca ele sozinho, é natural que grande parte da Bahia, muitos não conheçam. Tanto é que hoje é tão complicada a política, que se você fizer uma pesquisa, e tem pesquisas aí para perguntar à população, em quem ele votou para deputado na última eleição, que ocorreu há 3 anos atrás, a maioria nem lembra. É verdade? Então, quando foi lançado, apenas 1 mês, está aí as pesquisas, e Jerônimo tinha 4%. É diferente do Assemineto, que foi prefeito de Salvador, tem, por 8 anos, que tem o avô que mandou na Bahia por muitos anos, tem o mesmo sobrenome. É totalmente diferente, que é líder de um partido, é dos democratas, que está aí, os democratas que hoje faz parte do Centrão, que apoia o Bolsonaro. Então, é diferente. Então, o pré-candidato Jerônimo tinha 4%. Você vê na pesquisa dessa semana, ele começou a participar de reuniões, começou a ir mais para o interior, coisa que ele não podia fazer até então, porque ele era secretário hoje como pré-candidato, já foi para 16 pontos. Quer dizer, já cresceu 400% quando coloca ele sozinho em 1 mês. Como é que funciona, Pablo? Eu vou falar. Eu sou de Campo Formoso, uma das 30 cidades mais importantes da Bahia. Produtora de minério. De vários minérios, cidade rica, graças a Deus. Muito rica, um dos maiores parques eólicos da Bahia, implantação, do maior polo comercialização de esmeralda e outras pedras do Brasil, uma das maiores jazidas de cromo do Grupo Ferbasa, terras férteis. É um município próspero, graças a Deus. Como é que funciona Campo Formoso? Campo Formoso tem 2 grupos. O meu grupo apoia o governador Rui Costa, Otto Alencar, sou do partido do PSD, partido que eu ajudei a fundar, que o PSD foi idealizado pelo Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo. Mas por amizade ao senador Otto Alencar, esse homem que já foi tudo na Bahia, foi governador, foi conselheiro, presidente da Assembleia, secretário de várias pastas, o PSD nasceu aqui na Bahia. Né? Então, como é que funciona lá em Campo Formoso? Um grupo apoia o senador Otto, o senador Rui, Wagner, portanto, vai apoiar Jerônimo.
o outro grupo já apoia o Neto. Então, é Bavi, como se diz. Quem vota em Adolfo vai votar em Jerônimo. Quem vota no meu adversário vai votar no Neto. É assim. Em Juazeiro, o lado da prefeita é ligado ao Neto. O outro lado, o ex-prefeito Isaac, é o Jôcio Bandeira, ex-prefeito, o ex-prefeito Paulo, o deputado Zó, o deputado Roberto Carlos já são de cá. Então, todas as cidades da Bahia têm um Bavi. Você vai em feira, tem um grupo do Colbert e outros, tem um grupo do Zé Neto, do ex-prefeito, do ex-deputado Tagino, do lado de Jerônimo. Então, as pessoas, no interior, as pessoas não votam como votaram no Bolsonaro sem conhecer. Né? Como muitos na Bahia, no primeiro momento, não conhecia a história da política, não conhecia a história do ACM avô, não conhecia o ACM Neto. Passaram a conhecer depois que ele foi prefeito. Então, as pessoas que votam em Adolfo, na minha cidade, a maioria vai votar em quem eu vou pedir. Né? Por que eu tenho condições de pedir? Porque eu tenho levado muito desenvolvimento através de quem? Através do governo, através desse grupo. É assim que funciona. Então, nós estamos aí há 5 meses, quase 6 meses das eleições, tenho certeza absoluta, quando se coloca, e tem pesquisa, quando se coloca o Jerônimo sozinho, é normal, é um valor que foi para 16. Mas quando se coloca, você vota no candidato Jerônimo, apoiado pelo presidente Lula, que tem na Bahia 70% de aprovação. Você vota no Jerônimo, apoiado por Lula e pelo governador Rui Costa, que tem 70% de aprovação. Aí você diz, por que a aprovação do presidente Lula na Bahia? Porque às vezes as pessoas da capital não sabiam. Ouça, ninguém é santo aí. Cada um tem as suas peculiaridades. Agora, não pode desconhecer quem está lá no interior, que vivia, quando chovia lá na Caatinga, e a maior parte da Bahia é semiárido, que muitos não sabem, e às vezes fico conversando fiado aqui nos restaurantes de Salvador, no ar-condicionado. O cara não sabe que o cara lá comia maxixe, ou peba, ou uma rolinha, quando chovia, uma melancia, um feijão de corda, e o resto do ano era fome, meu amigo. Era uma galinhazinha que comia porque ninguém tinha renda nenhuma, vivia de roça. Por que essas pessoas aprovam o Lula? Porque mudou a vida. Não quer dizer que ficou todo mundo rico, mas pelo menos tem um básico. Naquela casa tem 2 aposentados, é um salário mínimo, mas a conta de luz é básica, a vida é simples. Então ali já entra 2 mil por mês, já dá para o cara comprar o remédio dele, mesmo que seja parcelado. É por isso que as pessoas defendem. É por isso que hoje a divisão no Sul, que a maioria, claro que tem desemprego, mas a maioria tem uma qualidade de vida melhor, tem mais emprego, e aqui no Nordeste é isso que as pessoas não sabem por quê. É porque o filho daqui do pobre não fazia uma faculdade. Você se recorda que aqui na Bahia só tinha a católica, a federal e a baiana de medicina. Como é que um filho pagava uma faculdade? Então foi o Lula que criou o FIES. Foi o Lula que deu condição do cara viajar de avião, que ninguém viajava de avião, que era uma coisa inatingível, de outro mundo. Tudo isso aí é a realidade. Eu não sou do PT, eu sou do PSD, mas não pode desconhecer. O PT cometeu pecados? Cometeu, mas não foi feito por todo mundo. O governador Rui Costa é do PT, mas um homem diferenciadíssimo, como tem outros em todos os partidos. Eu tenho certeza, um governador Rui Costa, homens como ele, se estivesse dirigindo esse país, eu falo, aí vocês, você está fazendo tanta comercial do governador Rui Costa. Eu falo com muita honra porque eu conheço o comportamento dele. Conheço o comportamento dele e por prazer meu, ontem eu tive a honra de recebê-lo em minha casa, não era data nenhuma, para a gente, o Palácio de Ondina estava fazendo alguma bobagem, alguma reforma, e ele foi para a minha residência, ontem com muita honra eu o recebi, e eu convivo com ele quase que diariamente e vejo o seu comportamento, a sua seriedade e o que ele tem feito por essa Bahia. E o que ele pensava e pensa fazer pelo país, infelizmente, claro, não depende de uma pessoa só, depende do Congresso, é complicado. Eu gosto das conversas com o senhor, com o Adolfo Menezes, porque ele fala a linguagem do povo. Já disse aqui, ó, a culpa da população brasileira estar vivendo mal é dos políticos. Já falou da realidade do homem do campo, do interior, do sertão da Bahia, que é muito difícil, às vezes, ter o que comer.
e já deu umas porradinhas em quem fica em restaurantes da capital criticando projetos sociais. Mas antes de terminar, o senhor tem que vir aqui mais vezes, com mais tempo. Eu pensei que a gente ia ficar aqui pelo menos até umas 5 horas da É, tarde. é boa, a conversa é boa, o tempo passa rápido. Antes de terminar, o senhor é um político que fala de frente, né? Mexe na ferida, senhor Nestor Mendes, torcedor do Bahia. Eu estou sabendo que o senhor está saindo da política porque vai sobrar uma vaga aí de conselheiro do Tribunal de Contas e a indicação é da Assembleia Legislativa. O senhor é um dos mais cotados. O senhor tem interesse em ser conselheiro do Tribunal de Contas e sair da política partidária? Ô Pablo, quem é que não quer ir para o céu? Boa. O céu é o Senado ou é o TCM, o Diz TCE? que aqui na Bahia tem outro céu. E o melhor, o cara ir para o céu sem morrer, né? Ele diz que o céu no Brasil é o Senado, que você vai sem precisar morrer, ser senador. Mas senador são apenas 81 para 220 milhões de habitantes. É muito complicado, né? Esperamos que o senador Alencar continue, vai para a reeleição agora, continue lá no céu, né? O TCM, o aqui TCE. na Bahia diz que o TCE e o TCM é um céu em miniatura, né? Mas eu me dou com todo mundo, graças a Deus, tanto da oposição como da situação, porque em minha vida eu sempre respeitei a todos. Não, você não está falando aqui com nenhum santo, Paulo. E as pessoas que estão me ouvindo, eu não estou aqui, eu não sou nenhum santo, eu sou pecador. Ninguém Claro, nenhum de nós somos. claro. Quem se vender como santo desconfia, rapaz. Claro que eu tenho, claro, os meus parâmetros, os meus limites. Mas sempre respeitei a todo mundo, até porque não é fácil você chegar a ser presidente da Assembleia, onde todos almejam e poucos chegarão, poucos chegaram e poucos chegarão. Mas existe essa conversa, até porque agora em maio, com a aposentadoria do conselheiro Moreira, vai abrir uma vaga que é a indicação da Assembleia. Nem eu falo o meu nome, mas eu queria deixar aqui, em primeira mão, dizer que eu posso me arrepender. Eu conversava até com meu amigo Marcelo Nilo, que várias vezes teve na mão dele ser conselheiro, e falando com ele há pouco tempo, ele diz: Adolfo, hoje eu me arrependo de não ter ido para a Assembleia. Então eu posso até me arrepender no futuro, e lá você vai ter, que a política não é fácil. E essa é a pior política de todas. Ouça, essa é a pior eleição de todas em decorrência da montanha do dinheiro que o Bolsonaro liberou lá. Quem manda é o Congresso, o Centrão. Essa é a pior de todas. Nenhuma foi fácil, mas essa é a pior de todas. É a mais milionária de todas. Então, claro que eu indo para o tribunal, eu vou ter toda a comodidade, eu não vou disputar mais eleições, vou ter a segurança de uma aposentadoria tranquila, mas eu, antes de tudo, sou leal. Eu estou na Assembleia, claro, pelos meus méritos, mas se o governador Rui Costa, o governador Wagner, o senador Otto não quisesse, eu não teria chegado ao presidente da Assembleia. E na medida que eu aceite, olha o detalhe, então política tem muitas coisas aí por trás, não tem bonzinho na história. Na medida que eu aceite ser conselheiro, assume o vice-presidente da Assembleia, que é o deputado Paulo Rangel. E pela lei da Assembleia, ele tem que convocar outra eleição. Entendeu aí o que é que está por trás? Convocando outra eleição na proporcionalidade que está hoje as bancadas. O governo hoje só tem 34, depende de 32, então está no limite. A oposição está quase pau a pau. Então, no voto secreto, que dizem que é a hora que o cara tem vontade de trair, então ninguém sabe o que é que podia acontecer. Então eu digo, a você em primeira mão, na televisão, que eu posso me arrepender pelo resto da vida, mas eu sou leal. Então não existe essa hipótese, ou quase impossível essa hipótese, a gente nunca pode dizer que as coisas são impossíveis, que eu aceite, se viesse o convite oficialmente, que agora só de conversa, essa hipótese. Não vai acontecer. Decisão difícil, viu, senhor Nestor Mendes? E decisão valiosa, decisão preciosa que o governador tem que valorizar bastante, porque, pelo que o deputado colocou aqui, seria possível que a oposição, a minoria, até cogitasse ganhar a presidência. Sim, claro, não é isso? claro, total. E aí os... Porque nós só temos 2 a mais. Num voto secreto, dá uma vontade de trair danada, diz. Adolfo Menezes, fala do jeito que
Ô, Vinícius Linhares, por favor, toda semana o deputado tem que vir aqui, rapaz. Eu estou aprendendo. Eu saio da posição de entrevistador e viro aluno das conversas com o deputado Adolfo Menezes. Muito obrigado, boa sorte para o senhor. O senhor está em campanha, pré-campanha pela reeleição a deputado estadual, não é isso? Eu, graças a Deus, eu sempre tive um perfil de sempre estar botando os pés no chão, né? Porque senão você acaba se perdendo, tomando decisões equivocadas. Claro que respeito, não tem outra coisa a não respeitar o pensamento de cada um, o projeto de cada um, respeito aqueles que querem permanecer como deputado federal, os que são estadual e querem ir para a Câmara Federal, mas eu nunca tive vontade. Só na outra vida, se eu for político, talvez aí eu vou pensar em ser deputado federal. Não tenho, porque é uma vida, deputado estadual já é uma vida de louco, né? Claro que a opção foi minha, ninguém está obrigando eu ficar com política, eu não posso reclamar. Só estou dizendo que é uma vida de louco, que as pessoas às vezes não sabem. E de deputado federal, por você precisar do dobro de votos, você precisa do dobro de cidades. Então a vida é muito mais louca, você não para, né? Porque às vezes a imprensa diz que deputado federal não trabalha, só trabalha de terça e quarta, quinta vem embora. Não é isso. A realidade é que você está aí nessas estradas, visitando os municípios com 1.000 quilômetros, Barreira, com Campo Alegre de Lute, que dá 900 quilômetros, lá perto do Piauí, e por aí vai, para cima e para baixo todo dia, atendendo gente, avião. Não é fácil. Claro que ninguém é obrigado a ser candidato. Se todo mundo está fazendo, é porque está feliz, porque está gostando. Então a gente não tem direito de reclamar, só estou dizendo como funciona. Então não quero ser, nunca quis, teria toda a condição de ser agora. Na eleição passada tive voto suficiente para me eleger federal, mas se os eleitores da Bahia, e Deus que é quem determina tudo, é quem nos dirige, é quem determina o nosso destino, se ele permitir, os eleitores, eu continuarei como deputado estadual da Bahia. E falando em Deus, eu acho que ainda nessa vida, a gente vai ver o senhor no céu. Ainda nessa vida no céu. Pode ser no Senado ou pode ser aqui no Tribunal de Contas. Por isso. Eu conversei com o deputado Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, mais uma edição do Linha de Frente. A gente volta a qualquer momento com outras entrevistas. Um abraço, até lá.